Então, agora, ainda continuando com o resumo de saúde coletiva, essa parte do resumo eu vou falar de ecomapa e genograma, tá? E também um pouquinho de SAI e processo de enfermagem. Então, para começar, a gente tem que os instrumentos para atender as famílias, tá? Então são instrumentos utilizados para atender as famílias, são o ecomapa e o genograma, tá? E eles vieram de uma teoria que chama teoria de Calgary, que foi desenvolvida no Canadá, tá? Então é de lá que vem esse ecomapa e esse genograma, e é utilizado para reconhecer os problemas de saúde e outros eventos de saúde principalmente durante a visita domiciliária, tá? E principalmente eu falo porque eu também posso fazer essa consulta de enfermagem, esse genograma e esse ecomapa no meu posto, tá bom? No meu posto de enfermagem, eu quero dentro da atenção básica, dentro da UBS, tá? Eu tenho o posto de enfermagem, tá? O consultório de enfermagem, então ali eu também posso fazer o ecomapa e o genograma, tá? Então são instrumentos para atendimento de família. O genograma, vou começar com o genograma, que ele é um pouco mais complexo. O genograma é para você avaliar a família, tá? Então você vai criar uma árvore, basicamente é isso, você vai criar uma árvore genealógica de 3 gerações daquele indivíduo que você está tendo como o foco principal, tá? Então, por exemplo, no caso, se fosse fazer a minha árvore genealógica baseada no genograma, então eu teria a minha geração, a geração dos meus pais e a geração dos meus avós, tá? Então, 3 gerações partindo do indivíduo que seja o foco do seu genograma, tá? Daí, esse genograma, ele tem objetivos, tá? E para que você vai usar esse genograma? É principalmente para você identificar os problemas de saúde, tá? Só que ele também pode fornecer auxílio ou subsídio para que você entenda, né, melhor a situação e possa criar intervenções com auxílio dos familiares. Você possa criar intervenções melhores que se adequem à situação que você está tendo ali. E aí, fazendo uma retomada lá na CIP, é justamente esse ponto aqui que a CIP se torna um pouco mais interessante que o NANDA, porque situações familiares e problemas de saúde no domicílio são muito abrangentes, e daí realmente existiria a necessidade de você ter um documento que possa possibilitar que você faça um diagnóstico bem mais amplo, que te dê essa flexibilidade, tá? Então, além disso, você pode também, através do genograma, identificar as relações entre esses familiares, tá? Identificar que muitas vezes o problema de saúde não está relacionado à patologia que você foi averiguar, tá? Então você tem uma família que o indivíduo alvo é uma pessoa X que é hipertenso, tá? Ele tem a pressão arterial alta, mas ao realizar essa consulta de enfermagem, ao fazer o genograma, você pode descobrir, né, através da sua coleta de dados, que o problema real problema daquela família está na falta do emprego dos pais ou do próprio indivíduo, e está muito mais um problema psicológico e financeiro do que realmente a patologia. Você também pode identificar que
como eles reagem a essa patologia, tá? Como foi, como eles lidam com a patologia, como foi a reação de quem, quando descobriram, né? Quem é que sofre mais com essa patologia? É realmente o paciente que está sofrendo mais com a patologia? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa que cuida, tá, daquele paciente, daquela pessoa com a patologia, ela sofre bem mais. Tá? Então, todos esses pontos são identificados durante essa visita domiciliária e na elaboração de um genograma. Tá? Então, a principal coisa que você tem que saber aí do genograma é que ele é feito para identificar esses pontos, tá? E ele precisa ter 3 gerações, tá bom? Ele tem que ser identificado com 3 relações, com 3 gerações, e também tem que ser identificado as relações entre esses membros da família, tá? Você pode também, você pode não, né? Na verdade você tem os tipos de avaliação, tá? Desse genograma, que é como que ele se desenvolve, tá? Como ele progride esse genograma. Então você tem a avaliação familiar e a avaliação estrutural, a avaliação de desenvolvimento e a avaliação funcional, tá? A avaliação estrutural e a avaliação familiar, elas são feitas muitas vezes, elas são feitas juntas, porque você pensar na avaliação familiar, você vai descrever os membros da família, o que não deixa de ser a estrutura da família, tá? Mas quando você pensa em estrutura da família, você também coloca o ponto de que quem mora com quem, tá? Porque às vezes você tem as pessoas que consideram outras pessoas como família e não moram junto, tá? Então, isso também é importante você destacar no seu genograma quem é a família e quem realmente mora junto, quem não mora, quem é considerado, quem não é, tá? Então, a estrutura e a avaliação estrutural e a avaliação familiar, elas vão muitas vezes junto, tá? Para você identificar todos esses pontos. Quem é, né, parte dessa família principalmente? Tá? Quem são os membros mais próximos? Como que é a relação? Quem conversa com quem? E muitas vezes dentro de uma mesma moradia, você tem uma família grande e você tem atritos, claro, como toda outra família qualquer, e você tem aquele irmão com a irmã que fala mais do que com o outro, tá? Então você tem que identificar isso aí também. Então isso tudo é identificado na avaliação estrutural e na avaliação familiar, tá? Na avaliação de desenvolvimento, consequências ruins para o estado de saúde, tá? O estado normal dessa família. Então isso também está no desenvolvimento, na avaliação do desenvolvimento, que antes, numa visita anterior, quem morava naquela residência era o homem, a mulher e um filho. E por conta de um emprego novo, a mãe, né, a avó desse filho aí precisou morar junto. Então, como que é que aquele homem lá está lidando com a sogra dentro de casa? Tá? Ou vice-versa, como a mãe está lidando com a sogra dela, tá? Dentro de casa. Tá? Então, a avaliação de desenvolvimento é isso, é você ver essas mudanças no decorrer, na evolução dessa família. Tá? E aí você tem a avaliação funcional. A avaliação funcional é realmente sobre funções mesmo. Então você vai principalmente identificar quem é que faz o que dentro de casa. Porque também é nítido você verificar que muitas vezes você tem aquele que, principalmente, né, não é de se negar, né, que a mãe ou a esposa ela faça mais do que o homem, né? É nítido. Existe situações ao contrário, sim, mas na grande maioria é a mulher que faz mais coisas desse tipo de serviço dentro de casa, tá?
e que muitas vezes é um dos problemas de saúde, tá? Isso interfere na saúde da família, tá? Então, é isso que deve ser levado em consideração durante a sua avaliação funcional. É quem faz o quê, onde estão as responsabilidades de cada membro da família, se alguém está sobrecarregado, que muitas vezes está, certo? Quem é aquele que só trabalha e não faz nenhuma atividade domiciliária, tá? Não ajuda em casa? Quem é aquele que só faz dentro de casa e não trabalha? Tá? Então, essa é a avaliação funcional. Então, principalmente, você pode colocar que os tipos de avaliação é o estrutural, familiar, desenvolvimento e o funcional. E que o estrutural e o familiar é realmente a parte física, tá, dessa família, a estrutura física dessa família. O desenvolvimento é o decorrer mesmo da evolução dessa família. Se alguém não está mais lá, se incorporou alguém, se alguém veio morar, se alguém se mudou. E na avaliação funcional é justamente quem faz o que nas atividades diárias dessa família. Tá? Tudo isso é feito durante a consulta de enfermagem, tá? Durante a consulta de enfermagem, na elaboração do genograma, tá? E você pode, como eu falei, você pode fazer essa consulta de enfermagem no consultório de enfermagem ou durante a visita mesmo domiciliar, tá bom? Então, aqui tem um pontinho importante aqui, que principalmente ele vai, ainda falando no genograma, né? Tem um ponto interessante que fala da utilização desse genograma e ele vai servir para reconhecer, tá? E registrar e relacionar os fatos, tá? Então você vai reconhecer, registrar e relacionar os fatos que foram levantados dessa família durante a visita domiciliar, tá? Não esquecer que existem as relações, tá? Você tem que identificar essas relações aí, tá bom? Então isso é o genograma, tá bom? Além dessa avaliação que você tem que fazer, que é esses tipos de avaliação que eu falei, você tem que elaborar a intervenção, tá? E a intervenção nada mais é do que você fazer a prescrição de enfermagem, tá? Então, em qualquer momento, você vai estar aplicando a SAE, a sistematização da assistência de enfermagem, tá? Então, pensando aqui no genograma, você vai fazer o levantamento, vai fazer a avaliação e você vai fazer a intervenção de enfermagem em relação a esses problemas de saúde aí. O que pode mudar um pouco, pensando na SAE, é que a sua evolução, né, ela pode vir numa próxima consulta, né? Você vai ter que esperar um pouquinho mais para ver esses resultados aparecendo, tá? No caso da visita domiciliária, certo? E um ponto importante aí também de ser levado em consideração é que, principalmente, você vai cada vez mais conseguir fazer esse genograma e mesmo o ecomapa também, mas com essa visita aí, adquirindo e criando esse vínculo mais próximo e essa confiança para que os membros da família possam te relatar realmente os problemas que estão acontecendo, tá? E aí, um destaque aqui é que você, profissional de enfermagem, você não vai obrigar ninguém a realizar os tratamentos ou a aceitar essa ajuda, tá? Então, o que vai acontecer? Você, enfermeiro ou enfermeira, somente vai oferecer a ajuda, tá? Então, você vai oferecer ajuda, vai orientar os riscos que isso pode trazer, vai orientar as melhoras que podem trazer, se for feito o tratamento, se for aceito a ajuda, tá? Então, isso é o que o enfermeiro ou a enfermeira vai fazer, tá? Vai oferecer somente ajuda,
A pessoa é que vai decidir se ela quer ou não, tá? E aí, pensando também ainda na consulta de enfermagem, ah, uma das ah, critérios aí, né, objetivos da consulta de enfermagem, ou simplesmente o que é a consulta de enfermagem, é você proporcionar a maior adesão a tratamentos, tá? Maior adesão aos tratamentos, no caso principalmente de doenças crônicas, tá? E você também proporcionar o autocuidado, tá? Ou seja, a autonomia desse paciente, tá? Por quê? A gente, a equipe de saúde, a gente não quer deixar esse paciente preso ao medicamento, tá? A menos que ele realmente seja crônico e aí ele precisa entender essa necessidade, tá? Mas se for uma patologia crônica, mas no entanto curável, por exemplo, a tuberculose, tá? Que o ser crônico não quer dizer ser para a vida inteira. Passado de 3 meses é considerado uma doença crônica. Então, tratamento da tuberculose é no mínimo 6 meses. Então, pensando nisso, você deve, né, tentar fazer com que ele tenha essa adesão ao tratamento. Mas a gente não quer que ele fique para sempre naquele tratamento. Então, estimular a autonomia desse paciente para que ele entenda a necessidade do medicamento, mas que uma hora, se ele seguir direitinho, uma hora ele não vai precisar mais disso, e aí a gente vai trabalhar somente com a prevenção para que aquilo não volte, tá? Então, a adesão e a autonomia do paciente, da família, é o foco da nossa consulta de enfermagem. Assim como fazer com que outros membros da família também participem do tratamento. Porque, óbvio, se você tem apoio do seu familiar, inclusive aquele familiar, por isso que é importante você identificar as relações, porque o apoio daquele familiar que tem a relação mais próxima vai fazer com que o nosso paciente tenha essa adesão bem melhor, bem melhorada, tá? Pensando ainda, por exemplo, se ele tiver que ir na atenção básica para fazer a administração de algum medicamento, por exemplo, na hanseníase, tá? Que você precisa ir uma vez por mês lá para tomar o medicamento. E isso é muito importante que ele tenha consciência de que precisa ter essa adesão. E com o auxílio e a presença dos outros membros da família, fica muito mais fácil, ou pelo menos menos difícil, tá? Então, isso é o genograma, beleza? E falando do ecomapa, o ecomapa não deixa de ser a mesma coisa, porém é um pouco mais estendido, tá? Então, o genograma você vai falar somente sobre a família, tá? Sobre a família, aquela estrutura familiar mais fechada, tá? E o ecomapa, não, o ecomapa você vai estar identificando ainda sobre aquele indivíduo, o foco da sua consulta de enfermagem, só que no ecomapa é uma coisa mais ampla. Então você vai identificar as relações desse indivíduo com outros grupos sociais. Por exemplo, igreja, se a pessoa for religiosa, trabalho, algum esporte fora de casa, tá? Academia, atividade física, lazer, tá bom? Amigos, estudo, faculdade, tá bom? Então, outros círculos sociais, tá? Eles têm que ser destacados aqui no ecomapa, tá bom? Então, o genograma é mais fechado ao grupo familiar, tá? A estrutura familiar. E o ecomapa, você relaciona esse indivíduo a outros grupos sociais, tá? Por exemplo, esses aí que eu falei, tá bom? E aí você tem que ter um ponto de destaque aqui, é que você vai ter que ter um olhar clínico para ver que nesse ecomapa você tem, além das relações, tá? Se ela é uma relação forte, se ela é uma relação fraca,
se ela tem conflitos ou não, que você tem que identificar no genograma também. Mas aqui no Ecomapa você também tem que fazer o levantamento de um aspecto que a gente fala que é a troca de energia, tá? O que está sendo compensatório para aquele indivíduo e o que não está sendo compensatório para aquele indivíduo, tá? No genograma a gente não faz, mas no Ecomapa sim, tá? Porque você tem o esforço de, de uma das partes, tá? Você consegue fazer isso no geonograma também, tá? Mas ele é muito mais expressivo no Ecomapa, tá bom? Então você tem que fazer lá com setinhas, tá? Identificando o nível de esforço e o nível de recurso que está sendo, de energia que está sendo utilizado de cada parte, tá bom? Então, uma parte em relação a, por exemplo, você está tendo um indivíduo lá e essa relação com o irmão dele, tá? E muitas vezes o indivíduo de foco está se doando muito mais pela relação com o irmão do que o próprio irmão com ele, tá? Então isso é importante em relação ao Ecomapa, que é o irmão, porém é um irmão que não mora mais na mesma casa, então ele não está mais fazendo parte do genograma que mora dentro da mesma estrutura familiar, tá? Ele agora já faz parte da família num âmbito um pouco maior. Então, às vezes, esse grupo social aí, ele entra como família, tá? E aí você vai fazer ele num círculo separado, tá? Famílias tipo pai, mãe e irmãos e tios, tá? Todo mundo no mesmo lugar, nesse círculo de família, tá? Assim como no emprego também, você vai pôr as relações e esse nível de troca de energia, tá? Então assim, o que que você, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, o que que você vai verificar no Ecomapa, no genograma, e o sucesso disso, o bom desenvolvimento desses dois documentos aí, dessas duas ferramentas de avaliação familiar, é a sua compreensão do fato. Então, é o seu raciocínio clínico, tá? A sua percepção do que realmente está acontecendo. Porque, como eu falei aqui anteriormente, muitas vezes a patologia em si não é a que está causando o problema da família, certo? Então, óbvio que você vai utilizar as, as consultas de enfermagem e a SAI, claro, porque não tem como você fazer uma consulta de enfermagem e não realizar ela com a SAI, tá bom? E aí, ainda pensando ainda nessa consulta de enfermagem e fazer a aplicação da SAI, aqueles que eu já havia falado no outro resumo, mas só lembrando que essa SAI, independente de onde você estiver, ela tem algumas dimensões que você tem que ser utilizado não, mas você pode utilizar essas dimensões, que é no caso assistencial mesmo, e o uso de tecnologias, tá? E instrumentos. Você vai ter a dimensão de pesquisa, de educação, tá? E de gerência, a gerencial. Então, essas são as dimensões: gerencial, pesquisa, educação e assistência. E principalmente a da assistência é onde você vai ter a utilização de tecnologias, tá? E a utilização de instrumentos. E tudo isso para promover uma melhor qualidade de vida, tá? Então, promover a melhora da saúde dessa família aí, ou da comunidade, certo? Então, é isso. Genograma e Ecomapa é isso aí, beleza? Então, esse é o resuminho, tá?